Fala pessoal do YouTube, Thiago aqui para vocês em mais um vídeo e dessa vez, depois de muito tempo, a gente está começando aí o vídeo sem intro porque infelizmente eu perdi a intro no meu computador, eu não sei em que arquivo eu coloquei, então o vídeo vai ter que ficar sem intro. Mas sem enrolação, vamos direto para o que a gente vai falar hoje e nós vamos voltar a falar hoje sobre história e dessa vez sobre o governo Geisel. E vamos começar. O lento caminho da abertura política. Terminado o mandato de Médici, o general Ernesto Geisel foi indicado pelo alto comando militar para sucedê-lo. Pela primeira vez, no entanto, havia um concorrente indicado pelo partido de oposição. Foi a chamada anticandidatura do deputado Ulisses Guimarães, do MDB, cujo objetivo era denunciar a farsa do processo eleitoral. Como não se tratava de uma disputa democrática, Geisel foi eleito pelo colégio eleitoral com os votos dos membros da Arena. O novo presidente assumiu o cargo no dia 15 de março de 1974. Geisel integrava um grupo de oficiais militares favoráveis à devolução gradual do poder aos civis. O novo presidente dizia-se disposto a promover um processo gradual, lento e seguro, de abertura democrática. Seguro queria dizer não permitir uma guinada à esquerda no regime político e garantir a manutenção das grandes diretrizes do golpe de 1964. No plano econômico, Geisel recebeu um país com dificuldades que anunciavam o fim do milagre brasileiro. Com queda do PIB, aumento da inflação e uma enorme dívida externa, como a crise do petróleo, o novo governo percebeu que era necessário modificar alguns fundamentos da política econômica adotada até então, tanto no plano interno como no plano externo. Pragmatismo na política externa. Reconhecendo que um alinhamento incondicional ao governo dos Estados Unidos havia gerado muita dependência econômica do Brasil em relação a essa potência, as novas autoridades decidiram realizar uma mudança na política externa brasileira. Assim, o governo Geisel, por meio do Itamaraty, intensificou o estabelecimento de relações bilaterais com países africanos, asiáticos e europeus. Já em 1974, aproximou-se de nações árabes, como Arábia Saudita, Iraque, Líbia e Argélia, bem como de países da África subsaariana, como Angola, Moçambique e Guiné Equatorial, todos ricos em reservas de petróleo ou gás natural. Também restabeleceu relações diplomáticas com a China comunista e reconheceu a legitimidade da Organização para a Libertação da Palestina. Paralelamente, o governo Geisel selou acordos de cooperação comercial e estratégica com potências capitalistas, como a Alemanha Ocidental e Japão. Assim, deixavam-se as restrições ideológicas próprias da Guerra Fria em busca de resultados práticos. Era o chamado pragmatismo, responsável e ecumênico da diplomacia brasileira. O desenvolvimento do governo Geisel. No plano econômico interno, o governo Geisel buscou diminuir a dependência externa do país, desenvolvendo setores estratégicos da economia nacional. Para tanto, lançou, em 1974, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que previa a expansão das indústrias de bens de produção. Assim, em vez de recuar para uma política econômica conservadora, o governo radicalizou a estratégia desenvolvimentalista nacional, exigindo um investimento de grandes recursos financeiros. Produção energética. Um dos aspectos desse plano foi a ênfase dada ao setor energético, em resposta à crise do petróleo. Por um lado, o governo iniciou a construção de grandes hidrelétricas projetadas havia um tempo, como as usinas de Tucuruí, no rio Tocantins, e Itaipu, no rio Paraná. Por outro lado, procurou diversificar a matriz energética do país. Dificuldades econômicas. O plano de desenvolvimento do governo exigia gastos bilionários. Para colocá-lo em prática, foi necessário obter recursos externos. Quando chegou 1979, uma segunda crise do petróleo elevou o preço do produto a valores recordes. Naquela época, 80% do petróleo consumido no Brasil era importado. Assim, um valor equivalente a quase metade das receitas das exportações brasileiras passou a ser utilizado para pagar a conta das importações desse produto pelo país.
Nessa conjuntura, o governo ficou sem recursos para custear seus investimentos e saldar seus compromissos. Por isso, teve que fazer novos empréstimos no exterior, o que aumentou ainda mais a dívida externa brasileira. Vai e vem da abertura política. No plano político, o governo Geisel deu início ao processo de abertura ou distensão política do regime militar. Começou sua ação democratizante, diminuindo a censura severa sobre os meios de comunicação. Depois, garantiu a realização, em 1974, de eleições livres para senador, deputado e vereador. Nessas eleições, o MDB, único partido de oposição, alcançou uma vitória significativa sobre a Arena, o partido do governo. Isso assustou os militares da linha dura, isto é, os mais intransigentes com as oposições. Resistência nos quartéis. Apesar das declarações e dos sinais enviados pelo governo, os comandantes dos órgãos de repressão não tinham nenhuma simpatia pela ideia de uma abertura democrática, razão pela qual continuaram agindo com a mesma violência do período anterior. Foi então que ocorreu em São Paulo a morte do jornalista Vladimir Herzog. O fato foi noticiado na grande imprensa. Pouco tempo depois, morreu o operário Manuel Fiel Filho. Ambos haviam sido presos, torturados e mortos nas dependências do Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, ligado ao Segundo Exército. As ações dos órgãos de repressão, que alegavam agir em nome da segurança nacional, escandalizaram a opinião pública. Geisel realizou o afastamento imediato do general comandante do Segundo Exército, tentando pôr fim à onda de violência. Em outubro de 1977, exonerou o ministro da Guerra, o general Silvio Frota, que pertencia ao grupo de militares considerados linha dura. Restrições político-eleitorais. Sem esquecer a derrota do governo nas eleições de 1974, Geisel decidiu recuar no processo de abertura política. Sua preocupação eram as eleições municipais de 1976 e, depois, as eleições estaduais e federais de 1978. Os problemas econômicos do país, junto com as críticas da oposição, poderiam determinar uma votação contrária ao governo. Assim, foram decretadas novas normas restritivas em relação ao processo político-eleitoral, como Lei Falcão. Esse nome deriva do ministro da Justiça Armando Falcão, decretada em junho de 1976, limitava a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A apresentação protocolar de um breve resumo de suas atividades políticas era a forma encontrada pelo governo para impedir o debate político. Pacote de Abril. Em abril de 1977, Geisel fechou o Congresso por 2 semanas e decretou uma série de normas autoritárias que, entre outras coisas, determinava que 1/3 dos senadores fosse escolhido por eleição indiretas. Criava-se o que a imprensa apelidou pejorativamente de senadores biônicos, isso é, que não eram eleitos pelo voto popular e sempre votavam a favor do governo no Congresso Nacional. Revogação do AI-5. Apesar de todos os esforços em contrário, nas eleições de 15 de novembro de 1978, o MDB superou a Arena na votação para o Senado e quase a igualou na votação para a Câmara. Pressionado pelas oposições e pelos problemas econômicos, Geisel fez seu último gesto da direção da abertura política em outubro de 1978. Revogou o AI-5 e demais atos institucionais que marcaram a legislação arbitrária da ditadura. Agora vamos falar sobre o governo Figueiredo, a transição do regime militar para a democracia. A sucessão de Geisel foi decidida novamente em eleição indireta, com o Congresso Nacional convertido em colégio eleitoral e haviam 2 chapas. Pela Arena, que concorriam o general João Batista de Oliveira Figueiredo, que era o presidente, e o civil Aureliano Chaves, que era o vice-presidente. Pelo MDB, disputavam o general Euler Mendes Monteiro, que era o presidente, e o civil Paulo Brossard. Figueiredo foi vencedor com 335 votos, contra
266 dados ao general Euler. Assim, ele assumiu a presidência da República em 15 de março de 1979, permanecendo no cargo durante 6 anos. Normalmente era para ser 5, mas de acordo com uma das medidas decretadas pelo Jason no pacote de abril. Processo de redemocratização. As críticas ao autoritarismo e à manutenção do regime militar já atingiam diversos setores sociais quando Figueiredo iniciou seu governo. Sindicatos de trabalhadores, grupos de empresários, Igreja Católica, associações artísticas e científicas, organizações estudantis e de advogados, universidades, imprensa, enfim, um grande espectro social reivindicava, de modo cada vez mais insistente, a redemocratização do país. Diante das pressões de grande parte da sociedade, Figueiredo assumiu de pronto e compromisso de dar continuidade à abertura política e reinstalar a democracia no Brasil. Movimento sindicalista. Durante o processo de abertura política, destacou-se o surgimento no país de um novo sindicalismo, de perfil oposicionista em relação a diretrizes governamentais. Esse movimento liderou as primeiras greves operárias contra o achatamento dos salários e o autoritarismo do governo militar. Durante o ano de 1979, em todo o Brasil, mais de 3 milhões de trabalhadores fizeram greve. Entre as paralisações mais importantes, destacaram as greves dos operários metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, sob a lideração de Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Região que abrange os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, e concentrava grandes e médias indústrias metalúrgicas na época. Lei da Anistia. O primeiro grande marco do processo de redemocratização foi a Lei da Anistia, promulgada em agosto de 1979, resultado de um movimento nacional impulsionado por vários segmentos da sociedade civil. Milhares de pessoas foram beneficiadas com a anistia, os presos políticos da ditadura militar poderão ser liberados e muitos brasileiros que estavam no exílio tiveram a possibilidade de finalmente regressar ao país. As pessoas e os políticos que haviam tido os direitos políticos cassados também foram reabilitados em sua cidadania. Por outro lado, a anistia foi ampla o suficiente para liberar também os militares acusados de praticar torturas ou cometer assassinatos, e não foi irrestrita. Os militares punidos pela ditadura por não se terem engajado no golpe não puderam voltar às Forças Armadas e também não puderam se beneficiar da anistia aqueles que haviam cometido atos considerados terroristas pelo regime militar. Fim do bipartidarismo. Outra mudança foi a aprovação pelo Congresso em novembro de 1979 de uma nova lei orgânica dos partidos que restabeleceu o pluripartidarismo, acabando, portanto, com o bipartidarismo no país. Assim foram cancelados os registros da Arena e do MDB, e nos meses seguintes formaram-se 6 novos partidos. Crise econômica. Enquanto a abertura política avançava no plano econômico, o governo Figueiredo, ainda contando com Delfim Neto, agora ministro do Planejamento, não foi capaz de equacionar sérios problemas. A dívida externa. Com a crise econômica, cada vez que o governo brasileiro obtinha empréstimos do Fundo Monetário Internacional, o FMI, era com a condição de se submeter às exigências dos banqueiros internacionais, que começaram a ditar regras de ajustamento da economia. Sem poder pagar os empréstimos já obtidos, governos e empresas passaram a depender de novos empréstimos para saldar dívidas anteriores, numa escalada contínua de crescimento da dívida externa. A inflação. Nesse contexto do endividamento, a inflação bateu recordes históricos, superando a cifra de 200% ao ano. Os mais prejudicados com a inflação alta eram os trabalhadores, com seus baixos salários sendo corroídos dia a dia pela elevação do custo de vida. Desemprego. A falta de investimento no setor produtivo e a expansão das empresas resultou numa redução do crescimento econômico, cuja consequência mais grave foi o aumento do desemprego. Em 1983, os níveis de desemprego eram altíssimos, ocasionando até mesmo saques em lojas e supermercados. Eleições para governador.
Foi no contexto de agravamento da crise econômica e da insatisfação popular com o governo que ocorreram as eleições de 1982. Apesar da continuidade da Lei Falcão e de outras dificuldades impostas pelo governo, o eleitorado manifestou seu descontentamento, elegendo um grande número de candidatos de oposição nos estados brasileiros, mais populosos e onde os movimentos sociais eram mais organizados. Depois de 18 anos de ditadura, em 15 de março de 1983, novos governadores eleitos pelo voto direto assumiram o poder nos estados. Com força renovada, as oposições políticas passaram a exigir eleições diretas para presidente da República e a volta dos civis ao poder. Setor de infraestrutura. As grandes conquistas modernizadas nesses 20 anos situaram-se principalmente nos setores da infraestrutura, como energia, transporte e telecomunicações. Durante os governos militares, houve expansão e modernização do sistema de comunicações, telefones, telégrafos, correios, antenas de micro-ondas, satélites, além da integração do Brasil ao sistema de comunicações internacionais. Entre as empresas estatais criadas nesse período, destacaram-se a Empresa Brasileira de Correios em 1969, a Telebrás em 1972 e a Embratel em 1965, tornando subsidiária de Telebras em 1972. Essas duas últimas foram privatizadas na década de 90, no contexto das políticas de tendência neoliberal adotadas por governos desse período. A Telebras deixou de existir, sendo desmembrada em diversas empresas regionais de telefonia fixa e celular. Energia. A partir do governo Geisel, houve ênfase na produção de energia, destacando-se o aumento da produção nacional de petróleo, a construção de grandes usinas hidrelétricas como Itaipu e Tucuruí, a criação do Proálcool para promover a substituição progressiva do petróleo importado pelo álcool nacional. A compra de reatores nucleares para as usinas de Angra dos Reis, negociado com a empresa estadunidense Westinghouse em 1971 e com a Alemanha em 1975. Transportes. Observou-se de modo geral, durante as 2 décadas de governos militares, o crescimento da rede rodoviária, com a construção de estradas para integrar as diferentes regiões do país, a modernização da indústria naval, o desenvolvimento do setor aeronáutico, merecendo destaque a criação em 1969 da Empresa Brasileira de Aeronáutica. Foi privatizada em 1994, de acordo com as políticas neoliberais adotadas por governos dessa época. Setor social. Na área social, os governos militares não contribuíram com grandes avanços. Ao contrário, os problemas existentes nos setores de educação, saúde, alimentação e emprego permaneceram igual ou se agravaram. Questão fundiária e alimentação. Durante o governo militar, acentuou-se a concentração da propriedade rural nas mãos de uma reduzida minoria de latifundiários, que passou a possuir quase metade de todas as terras agrícolas disponíveis. Para agravar esse quadro de não distribuição da terra, parte considerável dos latifundiários brasileiros era e ainda é improdutiva. Ao mesmo tempo, grande parte dos latifundiários considerados produtivos era e ainda é destinada à cultura de exportação, como soja e cana-de-açúcar. Em outras palavras, não produziam e ainda não produzem alimentos para o consumo interno. Isso contribuiu para agravar a fome e a falta de acesso a uma boa alimentação por milhões de brasileiros. Embora vivendo em um país com imenso potencial agrícola, esses problemas, infelizmente, ainda não acabaram. A questão fundiária e da produção de alimentação ainda aflige o Brasil atual. Educação. Para enfrentar o problema do analfabetismo no Brasil, o governo militar criou, em 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Embora as taxas de alfabetização tenham aumentado com o projeto, ele não conseguiu cumprir totalmente seus objetivos, sendo extinto na década de 1980. Ainda hoje, as taxas de analfabetismo no país, em relação às pessoas com mais de 15 anos de idade, são consideradas bastante elevadas, cerca de 12% em 2005, segundo o IBGE. Em comparação com outros países do mundo e mesmo na América Latina. Durante o governo militar, também
persistiram problemas gerais na educação pública brasileira, com milhões de crianças que não frequentavam as escolas por ter de trabalhar para ajudar o orçamento doméstico, pela longa distância entre a casa e a escola ou simplesmente por desmotivação social. Também se avalia que houve queda na qualidade do ensino e na remuneração dos professores. Grande parte desses problemas perduram até nossos dias. Concentração de renda. O economista Delfim Neto, ministro da área econômica no período dos governos militares, ao se referir à distribuição de renda do país, teria dito: é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. O bolo, de certo modo, cresceu, mas foi dividido apenas em poucos, gerando uma elevada concentração de riquezas. Isso quer dizer que o crescimento geral da economia, avaliado pelo PIB, durante o regime militar, não se traduziu em condições de vida mais satisfatórias para a maioria da população. Na interpretação de economistas como Ricardo Paes de Barro, o Brasil, no final do século XX, não era um país exatamente pobre, mas um país com muitos pobres, um país extremamente injusto e desigual.